Sempre tem que ser grandão, né, gente? Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 13. Pela manhã, o pastor Patrick já deu a letra, né? Acontece todo domingo e não vai mudar só a hora que acabar a carta, né, Rev? Primeira carta de João, capítulo 5. Do versículo 10 ao versículo 13, a versão que eu vou utilizar, um pouquinho diferente da sua, mas ainda assim a palavra do Senhor é a mesma e Deus quer falar conosco através da sua palavra. 1 João capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E inexplicavelmente, Deus, isso não encaixa na nossa matemática de retribuição. O Senhor tem cuidado, inclusive, da fé que o Senhor nos concede. É o Senhor que nos mantém firmes, convictos, é o Senhor que nos mantém crendo. Louvado seja o teu nome. Age, Deus, com graça nas nossas vidas, para que nesse momento em que nós ouvimos a tua palavra, o Senhor ministre aos nossos corações e nós sejamos verdadeiramente e intensamente impactados pelo Deus que fala. Age em nós. É o que nós te pedimos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você já reparou que nós vivemos sempre na expectativa do que vai acontecer daqui a alguns dias? Logo que nós passamos pelo Natal, e é logo mesmo, um pouco depois que as árvores foram encaixotadas e as guirlandas já estavam guardadas e as bolinhas devidamente empacotadas para não quebrar, um vizinho nosso já colocou, a Ana me chamou a atenção que um vizinho nosso já colocou na janela um coelhinho. Não era nem fevereiro, gente, e o coitado do coelho já estava lá na janela. Mal o Natal já tinha acabado, já estava pensando na Páscoa. Essa semana, por exemplo, nós já começamos a sentir um friozinho, não é verdade? É verdade que ainda vai esquentar depois, até chegar no inverno, mas nós percebemos que nós entramos no outono e logo, logo o inverno chega. Mas como você é alguém muito preparado a respeito do futuro, eu tenho certeza que você já começou o seu projeto verão. Não é mesmo? Como é que está o seu corpício? Você tem certeza que você vai para a praia lá, dezembro, janeiro, fevereiro, branquela desse jeito? Com essa cor de Curitiba? Né? Exibindo os pneuzinhos? Mas e as suas resoluções de ano novo? Mas pastor, eu acabei de fazer, mas eu tenho certeza que você já fez alguma coisa para constar na listinha de 2023. Não fez? Tem alguma coisa que você já colocou lá nas resoluções de 2023. Ou então pode ser que, sei lá, faltem 2 ou 3 anos para o seu vestibular. Mas você já pensou no curso que você quer fazer? Faltam, sei lá, 1 ou 2 anos para você se formar, mas você já está pensando na sua pós? Você vai fazer mestrado ou não?
Talvez você só tenha 40 ou 50 anos de idade, mas você já começou a pensar no seu futuro, você tem feito as suas contribuições do INSS, ou então uma previdência privada, talvez. Mas e depois que você morrer? Você já tomou providências com relação a isso? Ah, pastor, meu plano funerário está em dia. Isso é muito bom. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Algumas dessas coisas para as quais nós nos preparamos, queridos, são extremamente importantes. No entanto, apesar de importantes, nenhuma delas, nem de longe, tem a importância do que eu quero meditar com você nessa noite. A verdade, queridos, é que nós gastamos energia, tempo, recursos, planejando os próximos meses, planejando os próximos anos, mas você vai concordar comigo que nós investimos muito pouco tempo, muita pouca energia e recursos pensando na vida eterna. Não é verdade? É por isso que nessa noite eu quero conversar com você sobre a certeza da vida eterna. E como nós temos meditado, queridos, sobre os fundamentos da vida cristã, que é justamente o tema da nossa série na primeira carta de João, não existe nada mais fundamental na vida de um cristão do que ter plena segurança em Deus a respeito da sua vida eterna. Na passagem anterior, queridos, nós vimos João ensinando que o batismo e a morte de Jesus são testemunhos que o próprio Deus dá a respeito do seu Filho. Mas nós vimos também, queridos, que esses testemunhos só são recebidos porque há um testemunho interno do Espírito confirmando que o batismo e a morte de Jesus são reais e que aquilo que Deus diz a respeito do seu Filho é verdade. E diante de um testemunho tão poderoso, tão verdadeiro, tão pleno da graça, queridos, Deus exige de nós uma resposta. Você crê no testemunho que eu, o Senhor, dou a respeito do meu filho? Eu, o Senhor, dou o meu testemunho a respeito do meu filho Jesus. Você crê nesse testemunho ou não? Você crê que Jesus é aquilo que eu digo que Ele é? Você crê que Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido, o Salvador? Se na passagem anterior, queridos, nós conhecemos o que o apóstolo João disse a respeito do testemunho que Deus dá a respeito de Jesus, nessa semana nós somos desafiados a tomarmos uma postura, a darmos uma resposta diante desse testemunho. E a resposta que dermos a esse testemunho, queridos, é a resposta mais importante da nossa vida. Mais importante que qualquer outra decisão, mais importante que qualquer outro planejamento na sua vida, é a resposta mais importante da sua vida, porque a resposta que você dá a respeito do testemunho que Deus dá sobre Jesus é determinante para a sua eternidade. Por isso, em primeiro lugar, João nos ensina, queridos, que a fé e a plenitude do testemunho estão em nós. Foram reveladas a nós e por isso esse testemunho nos pertence. A convicção a respeito desse testemunho nos pertence. Tem algum assunto ou alguma coisa que você gosta, que faz parte de você, a ponto de você não conseguir parar de falar sobre isso? Alguns irmãos já perceberam, por exemplo, que eu gosto muito de futebol americano. E quando eu converso e encontro com outras pessoas que gostam de futebol americano, então a gente conversa para valer. E tem assunto, viu? Tem assunto. Queridos, quando isso acontece conosco, é porque essa coisa da qual nós gostamos, esse assunto
algo tão internalizado em nós que se torna parte de nós. Você vai conversar sobre isso, você vai ler sobre isso, você vai procurar canais no YouTube que falam sobre isso, você vai querer se informar um pouco mais. O que João está nos dizendo, queridos, é que crer em Jesus nos leva a termos e a vivermos a plenitude do testemunho em nós. Ele diz assim na primeira parte do versículo 10: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. João nos diz, queridos, que quando nós cremos, quando nós confiamos que o testemunho que Deus dá a respeito de Jesus é verdadeiro, e ao confiarmos no testemunho que Deus dá a respeito de Jesus, então, esse testemunho passa a fazer parte de nós, parte da nossa vida. Aquele que crê é tomado pelo testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, é tomado pela verdade, por quem Jesus é, pelo seu caráter, pelos seus feitos, pela sua obra consumada. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Senhor e Salvador. Este é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E quando eu creio no testemunho de Deus, toda a minha vida é tomada por essa realidade, porque eu tenho em mim mesmo o testemunho, esse testemunho. O testemunho faz parte de quem eu sou. Deus diz que Jesus é o Filho amado, então eu amo o Filho mais que tudo. Deus diz que o Filho agrada ao Pai, então Jesus é para mim todo o meu prazer. Deus deu autoridade ao Filho, então eu me submeto completamente a essa autoridade. Jesus é o meu Senhor. Deus diz que é através do Filho que nós somos salvos, então eu recebo o Filho como meu Salvador. Jesus precisa ser o nosso maior tesouro, queridos, porque Deus testemunha isso acerca do seu Filho. Jesus precisa ser o nosso maior tesouro, porque Deus testemunha, porque nós temos o testemunho de Deus em nós, porque nós cremos e assumimos que o testemunho de Deus é a verdade. Mas isso nos traz consequência, não é verdade? Se cremos no Filho de Deus e temos em nós o testemunho de Deus, então isso deve nos levar a uma vida completamente fundamentada nessa realidade. A plenitude daquilo que Deus testemunha a respeito de Jesus precisa tomar conta de toda a nossa vida, e isso implica necessariamente em mudança de comportamento. Isso implica em mudança de pensamentos. Isso implica em mudança de conceitos. Isso implica na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. O testemunho que Deus dá a respeito de Jesus firma a nossa identidade. Nós não somos identificados por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que nós sabemos, ou então pelos nossos desejos. É o testemunho que Deus dá a respeito de Jesus que firma a nossa identidade. É esse testemunho que firma as nossas convicções, que estabelece a nossa visão de mundo, que estabelece as noções que nós temos de certo e errado. O testemunho que Deus dá a respeito de Jesus estabelece a forma como nós trabalhamos. Estabelece a forma, molda a forma como nós edificamos o nosso casamento, a forma como nós criamos nossos filhos. Todas essas coisas são moldadas, porque nós temos em nós mesmos o testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Ter a plenitude do testemunho que Deus dá a respeito de Jesus em nós, queridos, também muda as nossas palavras, irmãos. Se toda a nossa vida é tomada pelo testemunho que Deus dá acerca do seu Filho,
E isso molda, inclusive, aquilo que nós falamos. Então, nós somos levados a anunciar o testemunho de Deus. Nós somos chamados para testemunharmos o testemunho de Deus. E nós fazemos isso, queridos, porque a nossa vida é tomada pela plenitude desse testemunho. Isso acontece quando nós cremos. E isso envolve muito mais do que futebol americano. Isso envolve a nossa vida e vida eterna. Mas você pode estar se perguntando assim, mas pastor, e se alguém não crê? E se a resposta de alguém a respeito desse testemunho de Deus for negativa? E se a resposta de alguém a esse testemunho for a incredulidade? João nos diz, queridos, em segundo lugar, que a incredulidade é uma blasfêmia contra Deus. A segunda parte do versículo 10 diz assim: aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Irmãos, nós estamos em ano eleitoral. E ainda que algumas das disputas já começaram a acontecer, logo, logo nós vamos começar a ouvir as propostas dos candidatos, aquelas promessas eleitoreiras que nós estamos acostumados. E se você já é um eleitor mais experiente, você sabe muito bem que uma boa parte dessas promessas e propostas não vão nem sair do papel, não é verdade? Você sabe disso. A gente sabe disso. E a gente sabe disso porque nós desconfiamos da palavra dos nossos políticos, não é mesmo? E, infelizmente, nós temos razão para desconfiar, não é verdade? Agora, pense comigo por um instante. O Deus vivo e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, se dignou a dar um testemunho a respeito do seu próprio Filho. E esse mesmo Deus exige de nós, seres humanos, uma resposta a respeito desse testemunho. Se alguém não crê nesse testemunho, é simplesmente pelo fato de que não confia naquilo que Deus diz a respeito do seu Filho. Ou seja, acha que Deus está mentindo. Por isso, queridos, que a incredulidade não é um simples engano. Por isso que a incredulidade não é um simples, puxa, né, que pena. A incredulidade, queridos, é uma desconfiança a respeito do caráter glorioso e santo de Deus. Assim como nós duvidamos da classe política, porque nós desconfiamos do caráter e da veracidade de boa parte dos políticos, a incredulidade é uma desconfiança contra o caráter e contra a verdade de Deus. No entanto, queridos, nós temos todos os indícios que nos levam a desconfiar da classe política. Nós temos todo o direito de permanecermos incrédulos com propostas e promessas de campanha. Mas a incredulidade contra Deus é uma blasfêmia, é um atentado contra o caráter santo, justo e verdadeiro de Deus. A glória de Deus está implícita nisso, irmãos. Não crer no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho não é algo que nós devemos apenas lamentar. Não crer naquilo que Deus diz é pensar que Deus é mentiroso, é blasfemar contra Deus.
Queridos, nós precisamos nos lembrar disso quando nós nos relacionamos com as pessoas que nós amamos. Aqueles que não creem em Jesus, que não creem no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, permanecem debaixo da ira de Deus. Podem ser os melhores cidadãos do mundo, podem ser grandes amigos, podem ser familiares amáveis, vizinhos exemplares, mas se não creem em Jesus, permanecem debaixo da ira de Deus, porque não creem naquilo que Deus fala. E isso, irmãos, precisa nos levar às lágrimas, precisa nos levar à dor, mas também precisa nos levar a amarmos essas pessoas de tal forma que nós precisamos anunciar o testemunho de Deus. Exatamente para que não sejam os nossos amigos e familiares que atentam contra a glória de Deus. Nós precisamos continuar a proclamar com insistência, com coragem, aos nossos amigos e familiares que aquilo que Deus diz a respeito de Jesus é verdade. Jesus é o Filho de Deus e o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. E nós precisamos fazer isso, queridos, porque em terceiro lugar, João não vai nos apresentar a consequência da fé. Se você crê no Filho de Deus e tem em si mesmo esse testemunho, ou seja, se você tem fé em Jesus, se você tem fé no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, então João nos diz algo de valor inestimável, queridos. O testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. O apóstolo João está nos dizendo, queridos, que a vida eterna é um presente para aqueles que estão no Filho. Se nós cremos em Jesus, se nós temos esse testemunho em nós, então Deus nos deu de presente a vida eterna que está em Jesus. E preste bem atenção. Deus nos deu a vida eterna de presente. Não é algo que eu merecia, não é algo que você merecia, não foi algo que eu ou você conquistamos, não foi algo que nós nos esforçamos para ganhar. Deus nos deu a vida eterna de presente. E entenda, se Ele te deu, Ele não vai tirar de você. Você já viu aquele negócio da namorada que termina com o namorado e manda devolver todos os presentes que deu durante o namoro? Volta o ursinho de pelúcia, voltam as meias, né? As meias são os presentes dos primeiros meses, assim, porque vai que, né, não dá certo, daí não deu uma coisa cara, deu uma meia. Voltam as camisetas, o moletom. Gente, Deus não é uma namorada ferida. Deus nos deu a vida eterna de presente, porque nós cremos que o testemunho que Ele deu a respeito de Jesus, nós cremos de Jesus, então nós temos a vida eterna. Ele não vai tirar isso de nós, ao contrário, o próprio Deus sustenta a nossa fé para nos garantir a vida eterna. Isso porque, queridos, nós fomos tomados por esse testemunho, ele faz parte de nós, ele transformou a nossa vida, transformou a nossa história, nos tirou do tremedal de lama, nos firmou os passos. É um testemunho que faz parte de nós, e se você crê nesse testemunho, se você acredita que esse testemunho é verdade, então você tem em si mesmo a plenitude desse testemunho. Esse testemunho faz parte de quem você é, do seu DNA espiritual, faz parte da sua nova natureza. E se existe em você a plenitude desse testemunho, então você recebeu a vida eterna
como um presente. Eu sei que existem algumas confusões a respeito da vida eterna, e, queridos, tem gente que pensa na vida eterna apenas como aquela vida sem fim depois da morte. No entanto, queridos, o que a Bíblia nos mostra é que a vida eterna não é apenas uma medida de tempo, mesmo porque o tempo vai deixar de existir. A vida eterna que nós temos em Cristo, queridos, como um presente dado por Deus, é uma vida plena, uma vida de abundância, que é desfrutada na presença de Deus para todos sempre. E isso não começa depois da morte, começa agora, começa a partir do momento em que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aqueles que creem em Jesus, queridos, já desfrutam dessa plenitude e abundância de vida aqui e agora, não apenas nos céus. A presença de Deus é algo real na nossa vida a partir do momento em que cremos. No entanto, queridos, assim como a fé tem como consequência a vida eterna, em quarto lugar, a incredulidade também traz a sua consequência. Na segunda parte do versículo 12, o apóstolo João nos diz assim: quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se a consequência da fé é a vida eterna, se a consequência de ter o Filho é a vida, não crer no Filho, não ter o Filho, implica em não ter a vida. Isso porque, queridos, Jesus é a fonte de toda a vida. Ele é a vida. Sem Ele é impossível ter vida, quanto mais vida eterna. Há muitos anos eu não escutava "preciso de Ti". Ele fala, não vale a pena existir. Sem Jesus não existe vida. Nenhum dos benefícios da vida em abundância que nós temos em Jesus é destinada àqueles que não creem. Se na vida em abundância existe perdão, então aqueles que não têm a vida não têm perdão. Se na vida plena em Jesus existe consolação, quem não tem a vida não tem consolo. A vida eterna, queridos, é a plenitude da vida prometida em Cristo. Por isso, sem Cristo, não existe salvação. Sem Jesus não existe alegria. Sem Jesus não existe riqueza verdadeira. Sem Jesus não existe satisfação ou contentamento, porque todas essas coisas fazem parte desta vida plena, desta vida abundante, desta vida eterna que nós temos em Jesus. Se alguém não crê em Jesus, então nunca vai poder provar de salvação, de alegria permanente, de verdadeira riqueza ou de satisfação, porque não tem a vida, porque não tem o Filho. Mas ainda mais sério, queridos, quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo João fala no seu evangelho, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que não crê em Jesus permanece debaixo da ira de Deus. Queridos, nós vemos os nossos amigos e familiares tão felizes, planejando as férias no verão. Nós vemos os nossos amigos tão felizes, almejando a viagem, o aumento, se preparando para a aposentadoria, mas também nós vemos eles tão despreocupados, queridos, com relação à ira de Deus.
Aqueles que nós amamos, irmãos, estão preocupados onde eles vão passar as férias, quando mal sabem que vão passar a eternidade debaixo da ira de Deus. E o que mais me escandaliza com relação a isso, queridos, é que nós nos importamos muito pouco com isso. Nós estamos vendo os nossos amigos e familiares padecendo debaixo da ira de Deus e nós não choramos por isso. E nós não nos descabelamos por isso. Mas o preço da gasolina sobe e é o fim do mundo. Não dói em nós saber que as pessoas que nós amamos estão a passos largos do inferno. Não nos leva às lágrimas. Nós não sofremos, porque nós vemos os nossos amigos e familiares debaixo da ira de Deus. Nós precisamos proclamar, queridos irmãos. Nós precisamos falar de quem Jesus é. Sabe por quê? Porque é só se você tiver o Filho, é só se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que então, em quinto lugar, você pode ter a certeza da vida eterna. Existem algumas pessoas para quem você pergunta, você tem certeza da sua salvação? E as pessoas respondem, eu estou trabalhando para isso. Estou me esforçando ao máximo para alcançar, para conquistar a vida eterna. Acontece, irmãos, que Jesus já fez todo o esforço. Você não precisa trabalhar para isso. Jesus já fez todo o trabalho. O que você precisa agora é crer. Não é se esforçar, não é conquistar, não é alcançar. Você precisa crer. E o apóstolo João é muito claro, irmãos, quando ele nos diz: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Se a gente disser que nós estamos nos esforçando para alcançar a vida eterna, nós estamos dizendo indiretamente que o esforço que Jesus fez é insuficiente. Se nós dissermos que nós estamos trabalhando para merecermos a vida eterna, então, indiretamente, nós estamos dizendo que os méritos de Jesus não são suficientes para nos dar a vida eterna. Algumas pessoas chegam a pensar que é arrogância da nossa parte dizermos que nós temos certeza a respeito da vida eterna, mas na verdade, queridos, é completamente ao contrário. Quando eu digo que eu tenho certeza da vida eterna, eu estou dizendo que eu não confio nos meus próprios méritos, que eu não confio na minha justiça pessoal. Eu creio nos méritos de Cristo, eu creio na justiça de Cristo. Não é arrogância, irmãos, é confiança, é segurança naquilo que Jesus fez. Arrogância é pensar que existe alguma coisa que eu posso fazer para acrescentar salvação para mim, para acrescentar méritos para mim, para acrescentar justiça a minha vida eterna. Não existe nada que nós possamos fazer que acrescente salvação na nossa vida, queridos. Não existe bondade, não existe amor, dedicação, piedade ou zelo que acrescente vida eterna à nossa existência. Não existe trabalho, não existe esforço. A única resposta que Deus exige de nós é a fé em Jesus. E quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, queridos, então nós podemos desfrutar de uma plena confiança a respeito da nossa vida eterna. Se você crê em Jesus, então você tem a vida eterna. Não é algo que vai ser decidido depois, é decidido agora. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim.
Então, você aceita o testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. E você tem em si mesmo esse testemunho. E a plenitude desse testemunho em você te dá a certeza da vida eterna, porque crer no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho é crer em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que morreu para pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Crer no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho é crer em Jesus como Senhor da sua vida e como seu único e suficiente Salvador. Concluindo, irmãos, nós investimos quase todo o nosso tempo, quase todos os nossos recursos, as nossas energias, planejando os próximos meses, planejando os próximos anos, mas é inacreditável como nós pensamos tão pouco na eternidade. O maior período da nossa existência é o que nós mais negligenciamos. Planejamos o verão, as férias, o ano seguinte, mas não nos importamos a respeito da vida eterna. E tudo que eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que você não pode dar mais um passo sequer sem pensar nisso. Você não pode sair daquela porta sem pensar nisso. Deus dá o testemunho a respeito do seu Filho. Jesus é o Cristo, aquele que nasceu da Virgem Maria, foi batizado, viveu perfeitamente, sem pecado, morreu para pagar o preço da nossa iniquidade, ressuscitou para nos dar a vida eterna e vai voltar para nos buscar. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você crê nisso? Você confia no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho? Se você crê, então saiba que você tem a vida eterna. Celebre a vida eterna. Viva com confiança, viva seguro em quem Jesus é e naquilo que Ele fez. Mas se você ainda não crê nisso, eu preciso te dizer, Deus exige uma resposta de você. E eu espero, para o seu bem e para a glória de Deus, que você não saia daqui nessa noite sem que essa resposta seja a resposta da fé. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quero convidar os meus irmãos presbíteros a virem à frente.